Está no ar o movimento pentecostal. Deus nos observa constantemente, não para apontar nossas faltas, mas para recompensar os que o colocam em primeiro lugar e vivem para honrá-lo. Não perca no programa de hoje uma reportagem especial com o testemunho de Priscila Nascimento, curada de síndrome que comprometia a gravidez de gêmeos. Eu pedi para o Senhor encher a minha madre. E prova que Ele encheu a minha madre é que Ele me deu 2 bebês. Creia, Deus Ele faz milagres. A ministração da Palavra de Deus com o pastor José Wellington Bezerra da Costa. Onde tem uma tocha acesa, as trevas são dissipadas e você passa com a igreja vencendo em nome de Jesus. Daqui a pouco, no Movimento Pentecostal. Quem criou Deus? O que é pecado? Devemos acreditar no inferno? Hank Hanegraaff, autor de diversos best-sellers, responde a estas e a outras dezenas de perguntas no livro O Livro de Respostas Bíblicas. Explicações para todo aquele que busca a verdadeira revelação da Palavra de Deus. O Livro de Respostas Bíblicas, um produto com a qualidade CPAD. Durante as férias, nada melhor do que viajar. Então embarque nas histórias da Bíblia com o kit de Escola Bíblica de Férias da CPAD. Ele possui conteúdo didático completo, do maternal ao juvenil, as instruções de ensino, as dicas de dinâmica para todas as aulas estão aqui. E tem itens exclusivos para os coordenadores das classes. Não fique de fora dessa. Kit de Escola Bíblica de Férias, um produto com a qualidade CPAD. Pessoas com atitude otimista nunca desanimam. Parecem estar cheias de motivação, independente dos desvios ou das guinadas que a vida dê. Elas procuram o lado positivo em todas as situações, crendo que de alguma forma isso se reverterá em grande benefício. Os otimistas se desapontam? É claro que sim. A vida é cheia de desapontamentos e situações que deixam qualquer um desanimado e pessimista. Mas Deus, tão seguro como o sol, levanta-se todas as manhãs e lhe dá novas oportunidades em meio a novos desafios. Este é o seu programa Movimento Pentecostal. Pessoas com atitude otimista nunca desanimam. Parecem estar cheias de motivação, independente dos desvios ou das guinadas que a vida dê. Elas procuram o lado positivo em todas as situações, crendo que de alguma forma isso se reverterá em grande benefício. Os otimistas se desapontam? É claro que sim. A vida é cheia de desapontamentos e situações que deixam qualquer um desanimado e pessimista. Mas Deus, tão seguro como o sol, levanta-se todas as manhãs e lhe dá novas oportunidades em meio a novos desafios. Este é o seu programa Movimento Pentecostal. E agora vemos a pregação do pastor José Wellington Bezerra da Costa, presidente da Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil. No capítulo 13 do livro do profeta Isaías, capítulo 13, já se ouve a gritaria da multidão sobre os montes, semelhante à de um grande povo, a voz do rebuliço do reino, de reinos e de nações já congregadas. O Senhor dos exércitos passa em revista o exército de guerra. Amém. Com certeza, os olhos do Senhor estão voltados para este lugar. A Bíblia diz: os meus olhos procurarão os fiéis da terra. Deus está com seus olhos voltados nesse instante para esse santuário. E Ele está vendo aqui um grande número de irmãos aqui assentados. Ele está olhando para nós
e o que vê o nosso comandante em cada um de nós, como soldados engajados nesse seu grande exército. Meus queridos companheiros, é na verdade um assunto interessante, porque a vida da igreja, amados, e o que todos têm conhecimento, irmãos, é uma vida de seguimento constante. A igreja, irmãos, é, amados, um corpo em vitalidade e em marcha. Nós não estamos parados. O profeta disse: levantai-vos e andai. Não é aqui o vosso descanso. A igreja não pode parar. Ela está, irmãos, caminhando em uma direção. E o comandante está nos vendo aqui esta tarde. Mas como é que o comandante está vendo cada um de nós que está envolvidos nesse grande trabalho que ele colocou nas nossas mãos? Lá na frente está o nosso alvo, que nós iremos alcançá-lo em nome do Senhor Jesus. Em todos os tempos, amados, nosso Deus sempre se interessou em orientar o seu povo e levantar entre os seus alguém para liderar e orientar. Lá no Velho Testamento, nós vamos encontrar quando o Senhor Deus manda Jetro ir ao encontro de Moisés, e ao encontrar Moisés naquela caminhada no deserto, Jetro encontra Moisés, irmãos, assoberbado de trabalho. Jetro chega e olha lá para o Moisés e disse: Moisés, você está assoberbado de serviço, apesar da carga. E o povo que está com você, Moisés, também está sofrendo, porque você está sozinho. Você precisava ter um grupo para trabalhar com você. E olha, Moisés, faça isto. Escolhe homens. Eram homens simples, iguaizinhos a nós. Aleluia. Homens como nós. E eu vejo Jesus na praia da Galileia escolhendo gente da gente para colocar no meio de gente, para ganhar gente para o reino de Deus. Bendito o nome do Senhor. Deus chamou a você, meu querido companheiro, assim como ele chamou a Gideão. Agora é evidente, amados, que ele acompanha o nosso trabalho. Ora, queridos, quando nós olhamos para o ministério daqueles homens que acompanharam Jesus durante 3 anos e alguns meses, nós vamos constatar que Jesus aplicou para aquele grupo, irmãos, várias aulas, algumas em público, outras em particular. Era muito normal você ler na Bíblia, você encontrar Jesus chamando os discípulos num cantinho assim, e eles conversando a sós. Jesus, irmãos, foi tão cuidadoso que até no ibope ele tocou, não é? Escuta, quem diz os homens que eu sou? Como é que está aí como é que está o meu ibope? O que estou dizendo acerca da minha pessoa? Olha, irmãos, e eles, Pedro disse, não é? Tu és Elias, tu és um dos profetas, e vocês, que dizem que eu sou? Pedro então se levanta e diz lá: tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Mas o que eu queria dizer aos irmãos é que, amados, houve um cuidado de Jesus na preparação daqueles homens, para que eles formassem aquele ministério apostólico, irmãos, aquele colégio apostólico, e aqueles homens que foram as colunas na igreja do Senhor. Paulo, depois escrevendo aos Gálatas, ele fala sobre essas colunas. Pois bem, estas colunas foram colocadas e a igreja foi edificada, irmãos, com o trabalho desses homens. O momento, irmãos, na área teológica, o momento agora, os nossos dias, irmãos, que está induzindo a alguns a compreenderem que eles são quase que absolutos e capazes de resolver tudo por si mesmo. Gente que acha que pode, que faz. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Glória a Deus. Olha, o nosso comandante está passando em revista o seu exército de guerra. Que os senhores guardem esta palavra. Lembrem-se que a tocha não pode estar apagada.
ela tem que estar acesa. Mesmo porque não importa o tamanho da tocha, disse-nos aqui o pastor José Antônio, estando a tocha acesa, não importa se seja com 100 graus e 45 velas, ou 25, não tem problema, mas aonde tem uma tocha acesa, as trevas são dissipadas e você passa com a igreja vencendo em nome de Jesus. Amém. A palavra de Deus é mesmo fonte inesgotável de sabedoria. É luz para os nossos caminhos. Acredite na orientação que você recebe do Senhor e apenas obedeça. Ao longo de décadas, no Brasil e no mundo, milhões de vidas são abençoadas pelas revistas de escola dominical da CPAD. Desde criança eu participo da escola dominical. A cada trimestre, milhões de revistas produzidas e distribuídas em todo o território nacional. Dou graças a Deus porque tive o privilégio de treinar e preparar muitos milhares de professores da escola dominical. É uma honra ser professor da escola dominical. Lições bíblicas e escola dominical. Uma história incomparável. Esse não é outro lugar senão a casa de Deus. Aleluia. Assentado num trono de glória, sei que não rejeitas um puro coração, contrito e quebrantado, que clama por ti. Tu que habitas no Santo dos Santos, assentado num trono de glória. Não rejeitas um puro coração, contrito e quebrantado, que clama por ti, e o nome dele é o nosso amado, maravilhoso Deus, nome santo. Ansiamos por ti, Senhor. Você já ficou constrangido por falar o que não devia? E por ficar calado quando deveria dizer algo? Se você já passou por isso, leia Quando Falar na Hora Certa. Aprenda princípios bíblicos para não se arrepender mais das suas conversas. Quando Falar na Hora Certa, adquira nas melhores livrarias ou pelo 0800 021 7373. Um produto com a qualidade CPAD.
uma ferramenta para descobrir, entender e aplicar as maravilhosas verdades bíblicas. Guia Cristão de Leitura da Bíblia. Todos os recursos para estudar a Bíblia em um só lugar. Uma combinação de gráficos, tabelas, ilustrações, divididos em 6 seções. Quem era o homem chamado Jesus? Panorama geral de cada livro. As verdades essenciais da Bíblia. Conselhos práticos e estudos. Como trabalhar com a mensagem. Dicionários, lugares e passagens essenciais. Guia Cristão de Leitura da Bíblia. Um produto com a qualidade CPAD. Filhos são herança do Senhor. Quando Priscila Nascimento descobriu a gravidez de gêmeos, a alegria foi dobrada. No entanto, com a bênção da maternidade, ela descobriu a síndrome transfusor-transfundido, que comprometia o desenvolvimento dos bebês e ainda poderia ocasionar um parto prematuro. Sem tratamento, existe apenas 10% de chance dos fetos sobreviverem nos casos mais graves. Com o tratamento, existe a chance de 80% de pelo menos um feto sobreviver. Confira agora o relato emocionante dessa história de poder e fé em Deus. E hoje eu vou conversar com um casal, o Jonatas e a Priscila, que tiveram uma experiência maravilhosa com Deus no período em que eles desejaram ter filhos. O que aconteceu com a família de vocês, com vocês nesse projeto de ter filhos? No começo de 2010, eu estive no médico e ele constatou que eu tinha ovário policístico e miomas. Para engravidar, eu deveria fazer um tratamento, tanto eu quanto o meu esposo. E naquele momento não tínhamos como fazer um tratamento, pois meu esposo estava fazendo faculdade. Então, em julho, nós fomos no encontro de casais e lá eu pedi ao Senhor, por escrito, que Ele enchesse a minha madre, pois eu queria muito ter filhos, pois os filhos são herança do Senhor. Essa foi então a sua primeira experiência de fé? Foi minha primeira experiência de fé com o Senhor. Dia 1º de setembro, através de um exame de farmácia, eu descobri que estava grávida. No dia 2, eu fiz um ultrassom e nesse ultrassom deu uma gestação com menos de 3 semanas. No exame, o resultado foi um saco gestacional com menos de 3 semanas. Nós ficamos muito felizes, pois o Senhor havia ouvido a nossa oração. Jonatas, você ficou confiante de que Deus estava agindo ali naquele momento? Como é que você se sentiu? Naquele momento que nós realmente tivemos a certeza de que ela estava grávida, nós sentimos uma alegria, né, uma felicidade realmente e a certeza de que Deus estava conosco, né, nesse projeto, que era realmente a bênção do Senhor para nós, de ter filhos, né, que é a herança do Senhor para nós. Bom, nesse processo em que vocês estavam crendo, né, e já vendo algum sinal, vieram notícias ruins. Vieram notícias ruins. A primeira notícia foi muito boa, porque até então nós sabíamos que era um saco gestacional, um bebê. E no segundo ultrassom foi quando a médica perguntou se havíamos feito o tratamento e respondemos que não. E ela falou, não, porque eu estou vendo 2 bebês. Eu falei, não é possível. Ela falou, não, escuta o coração de um, escuta o coração de outro. Nós ficamos muito felizes com a notícia de que era gemelar a gestação. Só que com 16 semanas, o médico, através de um exame de ultrassom, o médico descobriu que havia uma síndrome, que chama síndrome do transfusor transfundido, ou síndrome feto a feto. Isso quer dizer que um dos fetos ele recebe mais fluxo do que o outro. E nós 3 corríamos risco de vida. O feto que recebe mais, o coração poderia não suportar. O feto que recebe menos, poderia não formar normalmente. E comigo, porque se acontecesse alguma coisa com os fetos dentro, eles poderiam falecer e me dar algum problema, eu poderia também falecer e tudo mais. Naquele momento, foi um momento que eu entrei em desespero, mas mesmo entrando em desespero, eu sabia que o Senhor era o único quem poderia operar, porque essa síndrome, ela não tem tratamento, ela tem acompanhamento e intervenção.
Acompanhamento é fazer o ultrassom toda semana para acompanhar, porque o peso dos fetos ele não pode ultrapassar 20% um do outro. E o tratamento seria romper a membrana, porque elas são gêmeas univitelina, elas estavam na mesma placenta. Então apenas uma membrana separava as duas. O tratamento seria romper essa membrana. E se juntasse muito líquido na minha barriga, eu teria que internar para o médico retirar esse líquido na placenta. Só que no primeiro exame, o médico constatou que essa membrana que separava as duas, para a glória de Deus, elas já haviam rompido. Ou seja, elas se autotrataram. Deus fez com que elas se autotratassem e ali já melhorasse o estado delas. E durante todas as semanas nós fomos acompanhando. A meta era chegar a 28 semanas. E a cada semana nós víamos nitidamente a mão do Senhor sobre nós. Porque chegou uma semana em que o peso chegou a 28%. E nessa semana eu liguei para alguns irmãos da igreja, porque a igreja toda acabou se envolvendo. Pois é, isso que eu ia perguntar. Como é que foi a postura dos irmãos da igreja nesse momento em que você estava aparentemente abalada, mas no fundo confiando? Além de sentir a proteção de Deus, eu senti também que os irmãos estavam todos conosco. Muitas orações foram feitas por nós, o círculo de oração através da irmã Wanda. Eu sei que o pastor José Wellington orou por nós também. O grupo de diáconos, nós temos um grupo de diáconos no Belém muito unidos, que são orientados pelo irmão Colontoni. E todos eles, bastava nós ligarmos, eu ligava muito para o irmão Ariovaldo e falava: irmão, por favor, ora por mim, eu estou saindo agora do ultrassom e deu uma diferença de peso, que foi o caso de 28%. Ele falava para mim: você fica tranquila, nós estamos orando e o Senhor vai agir. Na próxima semana, ao fazer o exame, nós víamos o milagre do Senhor, porque o peso já estava basicamente igualado uma da outra. E o médico falava: mãe, eu não entendo. Criança doente, que teoricamente seria o feto menor, ele não se mexe e a sua não para. É difícil para nós pegarmos o fluxo desse bebê. Eu sentia, irmão, que nesse momento Deus estava agindo através do Espírito Santo ali, sabe? Cuidando realmente de nós. Dando certeza de que as crianças estavam bem. E nos dando certeza de que realmente a criança estava bem. Como eu disse antes, a meta era chegar a 28 semanas. E para a glória de Deus, nós chegamos a 33 semanas. Bem, como é que foi então o nascimento das crianças? Elas nasceram bem. A Thaís nasceu com 2 quilos e 46 centímetros. A Sofia nasceu com 1,5 kg e 40 centímetros. A Sofia então foi para a UTI neonatal. Ela ficou 20 dias somente para ganhar peso. Ela não precisou de banho de luz para icterícia, não precisou nada. Nenhuma intervenção médica? Nenhuma intervenção médica, nada. A Thaís saiu comigo do hospital e a Sofia ficou. Mas para honra e glória do Senhor, em 20 dias a Sofia já estava conosco. E nós pudemos nos regozijar em casa já com a família toda reunida. Então você que está acompanhando o programa Movimento Pentecostal de hoje, está vendo aí na prática que testemunho bonito da presença de Deus, da glória de Deus, da igreja Assembleia de Deus, que é uma igreja acolhedora, que tem um grupo de pessoas ali compromissadas com o reino de Deus, e você está sentindo que é realmente um lar espiritual. Vocês se sentem assim, né, na igreja? Nos sentimos assim, acolhidos. Nós temos um grupo de oração, nós temos um grupo de irmãos na igreja que nos acolhem, nos abraçam. Nós nos sentimos assim, e até hoje eu me sinto assim, nós nos sentimos assim. Nós chegamos com as crianças na igreja, todos vêm ao nosso encontro para ver as crianças, para mexer com as crianças, para estar com as crianças. Então, no momento de maior dificuldade, foi neste momento que nós sentimos Deus conosco e a igreja intercedendo por nós. E não foi só o círculo de oração, foi desde as crianças, através da tia Marta, da tia Karen, a orquestra, através do Samuel, todos os irmãos, a mocidade, todos estavam juntos conosco nessa situação, para a glória do Senhor. Graças a Deus. E Jonatas, como é que foi realizar o sonho de ser pai, né, sem tratamento, somente com susto, mas com vitória? Foi realmente uma alegria para nós. Na verdade, quando a gente
pensa em casar, na verdade a ideia é exatamente essa, né? Constituir uma família. E exatamente esse foi o nosso objetivo, né? Então Deus nos proporcionou, aí não esperávamos, né, a princípio termos gêmeos, e isso foi realmente um milagre mesmo de Deus nas nossas vidas. A gente pôde realmente perceber o quanto Deus dá muito além daquilo que nós poderíamos imaginar. Ou seja, as bênçãos de Deus em nossas vidas é superabundante, né? A própria palavra de Deus nos ensina dessa forma, que a bênção superabundou. E Ele nos deu então essas duas crianças, esses dois bebês sadios, felizes, alegres. E exatamente o nosso objetivo agora é ensinar essas crianças nos caminhos do Senhor, para que eles também aprendam aquilo que nós temos aprendido e temos vivido, experimentado realmente com Deus. Ok, depois desses milagres todos, cuidar de duas crianças é fácil, né? É muito fácil. Criar de duas crianças, ainda mais alegres e felizes como elas são, para nós está sendo uma alegria, assim, não tem nem como comparar a alegria que está sendo isso. É verdade. E você que está acompanhando o nosso programa sabe que às vezes é preciso uma chacoalhada de Deus na nossa vida para que a gente tenha muito mais fé, muito mais esperança e que a gente siga olhando para desafios maiores. Nós estamos chegando ao final dessa entrevista. Eu gostaria que vocês deixassem uma mensagem, né, de esperança, de fé para quem nos acompanha nessa manhã, que está numa situação ou que talvez conheça alguém que esteja numa situação semelhante à que vocês viveram. Você, mãe que está em casa, ou você que pretende um dia ser mãe, peça ao Senhor. Eu pedi para o Senhor encher a minha madre, e prova que Ele encheu a minha madre é que Ele me deu 2 bebês. Creia, Deus, Ele faz milagres. E não é milagres ontem, Ele faz hoje, Ele vai continuar fazendo amanhã. Basta que você creia, basta que você tenha fé, que você ore e peça ao Senhor. E Ele vai fazer na sua vida assim como Ele fez na minha. E você, Jonas? Na verdade, jamais podemos perder a esperança no Senhor. O Senhor, Deus, Ele nos concede na medida daquilo que nós pedimos e na medida da sua vontade. Então, realmente confie no Senhor em oração, sendo uma pessoa íntegra e sendo jamais, eu acho que a palavra mais importante na vida do cristão, sendo um cristão obediente diante de Deus. O nosso Deus é um Deus de milagres. Ele realiza, Ele faz, Ele abençoa, Ele faz aquilo que ninguém espera. Surpreende até mesmo todas as pessoas nos mínimos detalhes. Nós precisamos ficar atentos aos sinais que Ele nos dá e também testemunhar as maravilhas de Deus para nós. Olha, a Priscila, ela entrou em contato com a nossa produção. E nós fomos lá, fizemos aquilo que a gente fala aqui para vocês. Olha, entre em contato com a produção, a gente vai lá, a gente vai ver o atestado médico, nós vamos ver a veracidade, vamos visitar, vamos conversar. E se tudo estiver comprovado que foi um milagre de Deus, nós colocamos aqui no Movimento Pentecostal. E nós queremos colocar também você, o seu caso, o milagre que Deus fez na sua vida, como nós colocamos o da Priscila com os bebês. É para a edificação do povo de Deus e também para que aqueles que não conhecem o poder de Deus saberem que o Senhor pode operar em todos aqueles que creem. Sábado que vem estaremos de volta com mais um Movimento Pentecostal, se Deus quiser.